Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. O que é que Trump quer da Venezuela? We just, over the last few minutes, literally shot out a drug-carrying boat, a lot of drugs in that boat. And you'll be seeing that and you'll be reading about that. It just happened moments ago. Os Estados Unidos alvejaram no Mar das Caraíbas uma embarcação da Venezuela que supostamente transportava drogas para território norte-americano, como acabamos agora de ouvir no som de abertura deste episódio. Donald Trump confirmou que o ataque matou 11 pessoas e que funciona como um aviso a quem pretende introduzir aquele tipo de substâncias no país. Nos últimos tempos, os Estados Unidos da América têm aumentado a pressão sobre a Venezuela ao deportar um número significativo de venezuelanos com a alegação de pertencerem ao grupo criminoso Tren de Aragua e ao acusar também o presidente Nicolás Maduro de liderar um cartel de droga. Washington duplicou até para 50 milhões de dólares a recompensa por informações que conduzam à detenção de Maduro. A Venezuela responde que o vídeo do ataque nas Caraíbas foi criado por inteligência artificial. Afirma que os Estados Unidos estão interessados nos recursos petrolíferos do país que querem obter de graça e mobilizou a Marinha para qualquer eventualidade. Neste episódio, Francisco Pereira Coutinho, professor na Nova School of Law, acredita que a ameaça de Donald Trump sobre a Venezuela é muito para consumo interno. Bem-vindos ao P24, o seu dia começa aqui. Francisco Pereira Coutinho, bem-vindo de novo ao P24. Parece ter existido da parte da administração de Donald Trump uma inflexão na sua atitude para com a Venezuela nos últimos tempos. O que é que pode justificar esta alteração? Muito obrigado pelo convite, Amílcar, é sempre um gosto de regressar aqui ao podcast. Eu diria que isto faz parte da típica retórica trumpiana, eles têm que ter um foco de atenção num determinado momento mediático. Na América Latina começaram por se centrar na questão do Canal do Panamá, se bem te lembras, logo no discurso de inauguração da presidência falou que queria tomar o Canal do Panamá, mas a questão da Venezuela esteve sempre um bocadinho em segundo plano, mas foi uma questão sempre muito discutida dentro do universo MAGA, trumpista. Basta lembrar que durante a campanha eleitoral que Trump às vezes brincava dizendo que Caracas é uma cidade mais segura do que as cidades americanas, porque todos os criminosos tinham ido para os Estados Unidos. Portanto, já sabíamos que havia aqui uma particular predileção com a questão venezuelana. É possível que daqui a uns tempos voltaremos a falar de Cuba, também não se tem falado absolutamente nada nos últimos tempos, mas eu acho que tem muito a ver com a forma um bocadinho errática e caótica e muitas vezes sem um plano concreto que essa administração americana tem. Agora, estamos a ver uma movimentação militar sem precedentes para aquela zona do globo e vimos ontem a destruição de uma lancha com narcotraficantes, o que é uma violação também do direito internacional, claro. Isto não pode ser feito assim, não é? Portanto, isto é muito preocupante para perceber até onde é que querem ir esta administração americana neste caso concreto. Eles têm que ter a atenção mediática numa questão concreta. É uma questão popular, o combate ao narcotráfico. Nicolás Maduro é um chefe de Estado ilegítimo. Foi uma monumental chapelada que ocorreu em maio. E sabemos que esta administração americana não se rege pelas regras do direito internacional portanto, enfim, fez aqui um grande número mediático para mostrar que está muito empenhada no combate ao narcotráfico, que de facto tem sido muito importante. Por exemplo, as tarifas que decretaram sobre o Canadá, apesar de não receberem quase narcotráfico nenhum, estão muito relacionadas justamente com isso. Também com o fentanil. Tarifas punitivas à China e também ao México. E, portanto, um dos três grandes elos do trumpismo é este combate à imigração e à segurança, portanto, e é isso que explica esta intervenção sobre a Venezuela. E todos sabemos que Nicolás Maduro e o regime chavista têm 0 apoiantes nos Estados Unidos e, portanto, toda a gente está de acordo que é um líder ilegítimo portanto, Trump vê aqui uma oportunidade de fazer algo que é popular nos Estados Unidos. Eu creio que é isso que justifica isto. Agora, até onde é que vai? Bom, não sabemos. Pois essa é a questão, até onde é que os Estados Unidos poderão ir na sua eventual tentativa até de deposição de Nicolás Maduro. Maduro reagiu dizendo que o ataque teria sido criado por inteligência artificial, mobilizou a Marinha, recorreu às Nações Unidas. Esta administração pode estar a deixar de lado o soberanismo
para ter alguma tendência de voltar ao intervencionismo no seu quintal da América do Sul? Sim e não. Largou o soberanismo e o nativismo e tem aqui uma visão muito agressiva nas relações internacionais, pelo menos retórica, sim. Aliás, tivemos aqui um podcast há uns meses, falamos sobre a questão da Groenlândia. E falamos sobre a questão da Groenlândia, que era a questão na altura que estava nas notícias, e o que é que Trump fez desde essa altura em relação à possível tomada da Groenlândia? Absolutamente nada. Enfim, tivemos as notícias que enviaram lá umas pessoas, aqui há uns tempos houve uma reação do governo dinamarquês. Isto mostra bem como a Casa Branca vai marcando aqui os tempos mediáticos para nos ocupar a discutir certas matérias que depois acabam por não ter um grande desenvolvimento. Eu creio que isto é muito para consumo interno, e esse é que é o segundo ponto, que é, eu referi há bocado que o trumpismo se baseia em 3 alicerces fundamentais. Um é o combate à imigração ilegal e aos narcotraficantes, isso justifica-se aí. O outro é a questão das tarifas, que já fiz referência de forma muito superficial. E o terceiro é muito importante, que é não nos metermos em guerras estúpidas. Isto é muito importante. É um movimento completamente contrário a intervenções externas, militares externas. Trump fez toda a sua carreira política a criticar a guerra no Iraque, depois no Afeganistão, saiu do Afeganistão, fazendo um acordo com os talibãs. Portanto, como vimos na questão da intervenção no Irão, em que ele justificou aquilo como uma intervenção única e logo a seguir quis fazer um cessar-fogo, ele não tem apoio popular para uma intervenção militar à antiga, não é? Como vimos, por exemplo, no Panamá, para derrubar Noriega, etc. E por isso é que não ouvimos falar também mais na questão do canal de Panamá. Isto é muito para consumo interno, e mesmo aquilo que os especialistas militares dizem é verdade, que temos neste momento no Mar das Caraíbas um conjunto de meios militares sem precedentes, mas não é suficiente para atacar um país da dimensão da Venezuela. Isso parece claro para toda a gente. Ele poderá ter a esperança de que isto seja um rastilho para uma rebelião interna contra Maduro. E a própria Corina Machado, a candidata da oposição, ela não pôde candidatar-se, mas ela era a líder, de facto, da oposição, diz que, de facto, nas Forças Armadas venezuelanas existe uma grande decisão. Mas eu acho que isto é muito wishful thinking, porque o governo de Maduro está justamente, é um narco-estado baseado nas rendas que são pagas extrativas, que são pagas aos militares, e portanto todas as indicações que existem é de que pelo menos os militares de alta patente, ou pelo menos aqueles que têm algo a perder com a intervenção militar americana, vão defender o regime. Mas poderá haver essa esperança, poderia haver qualquer coisa. Mas isso teria sido mais fácil em maio, quando tivemos as eleições. Agora já é um bocadinho tarde, provavelmente, para este tipo de intervenções, mas claro, Trump não é o presidente nessa altura. Agora, já passaram 6 meses, porque agora, neste momento concreto, eu não consigo responder, não sei. Pois essa é a questão. Sabemos que Marco Rubio é amigo de Corina Machado. Até que ponto é que Marco Rubio pode estar aqui a tentar ganhar alguma preponderância e até, depois da Venezuela, encontrar outros alvos, que seria, obviamente, Cuba. A seguir. Sim, aliás, quando Marco Rubio é escolhido para secretário de Estado, uma das coisas que eu pensei foi: isto são péssimas notícias para Nicolás Maduro, para Díaz Balart, né, em Cuba, etc., porque ele é de descendência cubana, salvo erro, e portanto, é um neocon, quer dizer, era, pelo menos, até se filiar no trumpismo, e portanto, ele era, de facto, alguém na administração que poderia estar. Gostaria que os Estados Unidos tivessem uma postura ainda mais agressiva em relação à Venezuela. Mas não referimos aqui um aspecto que eu acho que é muito importante, e isto passa um bocadinho ao lado das notícias, que é a Venezuela é um dos grandes exportadores de petróleo, tem as maiores reservas mundiais. É verdade que o estado da indústria petrolífera venezuelana está decrépito por falta de investimento nas últimas décadas, mas para onde é que vai o petróleo da Venezuela? Para a Chevron, para uma grande empresa norte-americana. Portanto, a Venezuela está aqui numa situação, e eu vou exagerar, quase neocolonial no que diz respeito no plano económico. É muito diferente de Cuba, não é? Portanto, os Estados Unidos, neste momento, têm muito a ganhar com o petróleo venezuelano. Enfim, o narcotráfico que existe e é um narco-estado, e sobre isso também não há grandes dúvidas, neste momento nem afeta especialmente os Estados Unidos. Um sucesso que Trump tem tido desde o início do mandato tem vindo a ser controlar a fronteira sul. Isto é um problema que ele tem com o México, não propriamente
com a Venezuela. E, portanto, enviar estas forças militares, isto não vai ter qualquer efeito sobre o narcotráfico e o crime nos Estados Unidos. E aquilo que vimos ontem com aquele... Eu não sei se foi IA, se não foi, não sabemos. Quer dizer, é muito para inglês ver, não é? Para a imprensa, para mostrar que está a fazer alguma coisa. E outra coisa, quer dizer, enviar estes dispositivos militares para aquela região tem um custo enorme. E portanto, o custo-benefício de tudo isto é mesmo este espetáculo mediático. Agora, a pergunta é: há alguém na administração que teria um plano diferente? Sim, Marco Rubio, sem dúvida. Agora, temos visto no conflito em Gaza e na Ucrânia que muitas vezes Trump chama Witkoff, chama Kellogg e às vezes vem a Rubio. Portanto, e atenção, ele demitiu Mike Waltz e deu as competências de National Security Advisor para o próprio Rubio. Portanto, o Rubio, em abstrato, é alguém muito poderoso na administração, mas ele não é o homem de confiança de Trump, o principal homem de confiança de Trump, e portanto, duvido muito que seja ele a poder definir a política externa americana em relação à América Latina, embora, claro, ele seja alguém que tenha, de facto, posições muito claras e muito agressivas em relação a estes regimes no passado. E há aqui um outro aspecto também importante que eu acho que torna este tipo de intervenção militar extremamente improvável, porque se nós olharmos para a região neste momento, temos uma Colômbia com um presidente adverso aos interesses americanos, o mesmo em relação ao Brasil, portanto os grandes estados da região, nenhum deles está interessado em intervenções militares externas, do rumo do regime venezuelano, e atenção, estamos a falar de dois países que receberam, a Venezuela já não me lembro do número, na altura de 30%, 40% da população terá saído do país para estes países limítrofes, e portanto seriam os países que tinham todo o interesse em que a Venezuela fosse um país próspero com outro tipo de governo, mas não através de uma intervenção militar norte-americana. Agora, se há coisa que caracteriza muito esta administração é a sua imprevisibilidade, e Trump joga muito nisso. O que é que ele quer de Maduro neste momento concreto é que não é possível perceberem o que é que ele pretende, não é? Porque, segundo o próprio, todos os criminosos já estavam nos Estados Unidos, portanto não sei exatamente quem é que ele está impedido de entrar neste momento. Estou a brincar, é verdade. Sei que perguntei-te no início o que é que poderia ter alterado a atitude dos Estados Unidos face à Venezuela, porque houve um acordo com a Chevron para a exploração petrolífera, houve até a devolução aos Estados Unidos de alguns presos norte-americanos, e isso permitia, à partida, pensar que havia algum aligeiramento na relação entre os dois países. O que o Maduro disse na terça-feira foi que o principal motivo da pressão americana é o petróleo venezuelano e eles querem-nos de graça. O petróleo é suficiente para deslocar um submarino nuclear e para estas manobras para inglês ver com uma pompa e circunstância completamente desproporcionais na Casa Branca no dia em que Xi Jinping do outro lado monta todo aquele cenário majestático de união contra a ordem internacional personificada pelo Trump. Eu acho a pergunta que faz absolutamente extraordinária, porque qualquer outra administração americana que não esta, a pergunta nunca era essa. A pergunta seria: será que vamos ter uma intervenção na Venezuela para restaurar a democracia, para restaurar o Estado de Direito? Mas a pergunta que fizeste não foi essa. Nem Maduro diz que a intervenção militar será por isso. O que é extraordinário. Portanto, é um problema meramente extrativo. Mas como referes, eu não conheço os pormenores, mas a verdade é que a Chevron neste momento já tem um acordo muito favorável. Será que Trump quer que o petróleo chegue de graça aos Estados Unidos? É possível. Nós temos visto o comportamento que ele teve com a Ucrânia, por exemplo, quando houve aquela negociação do acordo dos minerais. É possível que tudo isto seja para ter um acordo, não seria de graça, mas mais favorável ainda aos interesses americanos. E a política externa americana, esta diplomacia económica, é muito predatória, não é uma projeção. E esta diferença em relação ao Rubio, a intervenção do Rubio aqui seria no sentido de libertar o povo venezuelano, e seria o tipo de intervenções militares que podemos criticar norte-americanas do passado, e que foram muito criticadas, mas que vistas retrospectivamente ao lado destas, parecem coisas bastante benévolas e pelo menos tinham pelo menos uma intenção primária diferente desta puramente extrativa, não é? É possível que seja isso. Agora, e é possível que seja aquilo que falávamos há bocado, quer dizer, haver aqui um efeito colateral
poder haver aqui um problema interno, uma convulsão interna que pudesse levar a que este regime caísse. Mas não há sinais de que isso venha a acontecer, pelo menos a curto prazo. Maduro, também é preciso dizer o seguinte: ele diz que convocou milhões de reservistas. Isto não é propriamente verdade. O que ele convocou foi funcionários públicos. Não é? Toda a gente tem muitas dúvidas sobre a capacidade que a Venezuela tem também de se defender. E os próprios venezuelanos têm tido também uma retórica muito agressiva, fizeram um referendo para anexar grande parte da Guiana, que é um país vizinho, mas também depois não intervieram militarmente. E, portanto, a situação é um bocadinho confusa, e a questão, eu acho que colocas muito bem, é exatamente o que é que Trump quer retirar daqui, não é? Porque de facto tem tido esta colaboração por parte do regime de Maduro naquilo que necessita, e portanto é muito estranho que insista neste tema concreto. Francisco, obrigado e até breve. Obrigado. Foi a maior parada militar da história da China. Na praça de Tiananmen desfilaram tanques, mísseis hipersónicos, drones não tripulados e os pelotões do Exército de Libertação Popular. Ladeado por Vladimir Putin e Kim Jong-un para assinalar o fim da Segunda Guerra Mundial, Xi Jinping disse que o mundo enfrenta novamente a escolha entre a paz ou a guerra. O presidente chinês Xi Jinping usou a comemoração do 80º aniversário do fim do conflito para enviar uma mensagem ao Ocidente, segundo a qual a China é imparável e não se deixa intimidar. Donald Trump sentiu-se excluído. Leia mais em público.pt. Obrigado por vir para 24. Voltamos amanhã. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.